Começar então a entrevista coletiva com o professor Márcio Coelho, véspera da estreia na Copa Santa Catarina. Muito bem, Márcio, muito boa tarde. Márcio, queria que tu fizesse uma explanação aí dessa pré-temporada, fez aí 3 jogos treinos, né? E qual foi o aproveitamento, em que percentual está mais ou menos o time aí para a estreia da Copa Santa Catarina no próximo sábado? Boa tarde. A avaliação muito positiva. Claro que a gente gostaria de ter mais tempo para poder fazer com que a equipe acabasse entendendo um pouquinho mais o que a gente entende, a gente conseguir construir junto essa ideia de jogo, mas dentro do cenário e da realidade que a gente vive no futebol, especialmente brasileiro, então é um tempo em que a gente pôde aproveitar, a gente acabou conseguindo fazer 3 jogos treinos, uma com a própria equipe aqui Sub-20, que foi um excelente desafio para início. Fica aqui o parabéns, felicitações aí para todo o trabalho que está sendo muito bem realizado dentro das categorias de base. Saímos para Florianópolis, uma situação um pouquinho mais adversa que a gente vai encontrar, acredito que a gente deva encontrar dentro da competição, então a gente já pôde ter uma experiência interessante lá em Florianópolis. A gente acabou sofrendo um pouquinho por estar priorizando um pouquinho mais a carga de trabalho, então a gente já esperava isso. E aí fizemos o último jogo treino aqui contra a equipe do Avaí Sub-20, né? E aí a gente já viu um pouquinho mais fruto do trabalho, especialmente em termos de organização e terminação de jogada, que a gente acabou fazendo o diagnóstico lá em Florianópolis, que era algo que a gente precisava, tá dando sequência, então avaliação positiva. Temos ainda mais 3 treinos ainda antes da estreia, então acredito que a gente vai chegar. Projetar em termos de percentuais é difícil, né? Especialmente pela partida de estreia e por não saber ao certo. A gente está tentando buscar ao máximo informações do adversário. O Guga, aí, que chefia a questão da análise de desempenho, está tentando nos municiar com o máximo de informações possíveis sobre a equipe do Nação, mas juntando essa falta de informações da equipe do Nação, junto com a partida de estreia, que eu acho que são as partidas, a partida mais difícil da competição, junto com a final, que a gente pretende estar lá, então a gente chega para essa estreia com essas variáveis aí que a gente não pode controlar tanto. Márcio, boa tarde. Dudu Reis. Todo início de competição gera uma ansiedade, né? Imagino que nos jogadores e principalmente a torcida também está muito ansiosa. Até por conta que o Marcílio já entra com o dever de defender o título, né? Sim. O que dá para antecipar para o torcedor que está ansioso por esse jogo? O que ele vai ver? Como o Marcílio vai se comportar? A tua expectativa é de estudar um pouco mais o adversário ou não? O time vai para cima, deve buscar o resultado desde o primeiro minuto? Vou tentar não entregar um pouquinho as estratégias do como a gente vai jogar, né? Mas em termos de comportamento, acredito que a torcida do Marcílio vai ver uma equipe com muita competitividade, tentando ser uma equipe que vá controlar o jogo com e sem a bola, né? Eu tenho martelado muito, né? Às vezes a gente acaba entendendo que controle de jogo é só quando a gente tem a bola e tem tentado trabalhar especialmente para que essa ansiedade de tanto tempo a torcida sem ter jogos aqui, e eu sei que isso vai acontecer, que isso não passe para a gente ali dentro do campo. Dentro de um cenário de 90, 100 minutos aí junto com os tempos de acréscimo, a gente não vai conseguir ficar com a bola o tempo inteiro. Então, quando a gente não tiver com a bola, a gente vai tentar controlar o jogo também com agressividade. Sim, se a gente vai pressionar lá em cima ou se aí a gente vai segurar um pouquinho mais para o jogo, mas a gente vai tentar mandar no jogo com e sem a bola. Isso a torcida pode esperar da equipe, que vai ser um comportamento que a gente tem trabalhado bastante. Márcio, até na sua apresentação foi falado que o elenco ia ser montado e os jogadores chegando também ao longo da competição, né? Além do Milani e do Marquinhos, mais alguma peça ainda está para chegar? Quem que você conta ainda que vai chegar depois da estreia contra o Nação? Hoje a gente já tem... hoje já vai ter o 9,
que tanto se aguarda para o treinamento, né? Ele vai ser em tempo oportuno apresentado aí, mas acredito que ele já deve, ele está fazendo os testes ali, tudo, os preparatórios para se colocar à disposição para já poder treinar hoje. Então, provavelmente ele já deve estar dentro do campo, junto com esses 2 atletas, e o Gustavo Poff, que ainda está jogando a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. O 9 depois do Nação. Não, 9, se tudo correr bem, ele já deve estar para domingo. Márcio, boa tarde. Um dos maiores desafios do treinador é conseguir trazer o jogador individual para o esquema tático. No período que tu já fez de treinamentos e amistosos, a que ponto tu pode mostrar no jogo contra o Nação o teu esquema tático unido com o individual do jogador? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente vive essa inundação de que o futebol brasileiro ele tem sofrido um pouquinho com a questão da estrutura, né? E até que ponto usar a estrutura, ser uma equipe organizada, acaba bloqueando e fazendo com que a gente tire a individualidade dos jogadores. Eu tenho tentado trabalhar muito. A gente conseguiu, nesse tempo, fazer 3 vídeos. E eu acho que foi importantíssimo para que eles entendessem um pouquinho o que a gente entende como pensamento de jogo e que no final toda a estrutura, tudo que a gente trabalha é em prol para que eles consigam executar aquilo que eles sabem fazer de melhor, né? Claro que a gente sabe que isso leva tempo, que isso acaba... são processos, né? A gente sabe que a gente, voltando ali para a pergunta, em termos percentuais, a gente não vai estar 100% no primeiro jogo, mas eu entendo que essa conexão, essa linguagem direta, essa comunicação está sendo muito boa com eles e eles estão entendendo bastante. A gente está conseguindo extrair dentro da fase que a gente se encontra coisas muito positivas deles. Márcio, eu vou te fazer uma pergunta direta, né? Como é que você vai administrar, tá, um elenco onde você tem 4 zagueiros de grande qualidade, principalmente com a chegada do Rony, né? Vai voltar o Milani, você tem o Lucas, você tem o Silvio, você tem o Luan, você tem 4 grandes volantes também, né? No Marcílio Dias. Como fazer para administrar isso, sendo que você vai ter que usar só 2 zagueiros ou 3 eventualmente, depende do teu esquema tático, né? E isso é uma pergunta que a gente tem feito e os ouvintes têm feito para a gente também. Não, esse é um problema bom. Se a gente pudesse ter essa quantidade de problemas bons em todas as posições, seria o melhor possível. A questão é trabalhar com respeito, ser frontal, entender que jogam 11. E o mais bacana, assim, hoje eu tenho 5 substituições, eu trabalhei com eles. Essa questão e foi muito interessante porque no jogo aqui a gente conseguiu fazer 10 substituições e o time acabou melhorando. Eu falei, o desafio é que quem está no banco acabe ou fazendo com que a equipe melhore ou no mínimo permaneça igual. Então o fortalecimento do elenco me dá uma série de possibilidades para que eu tenha recursos na mão e essa competitividade interna já é um baita de uma ferramenta para que a gente consiga transportar para os jogos isso tudo que a gente tem visto aí, né? E, claro, a gente sabe que é uma competição tiro curto, mas hoje a notícia que tem chocado aí o nosso país é a lesão do Pedro, e a gente sabe que isso acaba sendo um problema. O Flamengo tem enfrentado isso com o tamanho do elenco que o Flamengo tem, então é bem direto para eles. Que eles trabalhem, que a hora que eles estiverem no campo, eles falem comigo jogando, né? E eu vou tentar, dentro desse cenário, colocar os 11 que for melhor para o Marcílio Dias. O Márcio, faz praticamente 4 meses que o Marcílio não entra em campo, então a ansiedade do torcedor é muito grande e a gente vê uma movimentação do clube e também dos torcedores na presença do jogo contra o Nação. Então eu queria que tu direcionasse a tua palavra ao torcedor, de que forma ele pode apoiar a equipe dentro desse início de trabalho. Que venha, que desfrute, né? São 4 meses, eu sei que
não é fácil, né? E que bom que ano que vem esse calendário esse gap não vai ocorrer no ano que vem, né? Mas a realidade nossa é hoje de a gente estar esse período, mas que venha, que apoie, que esteja jogando junto com a equipe, que entenda a dificuldade de ser uma estreia e que espere sim dos atletas, muitos que eles já conhecem, que eles já sabem o que pode dar e que apoiem, que essa galera que está chegando nova, incluindo a mim, sinta essa energia positiva e que faça com que a gente melhore dentro do campo. Ô Márcio, a competição está começando, obviamente, né, tem os adversários, né, todo mundo está se preparando, né? O Marcílio Dias é o bicampeão atual, vai defender seu título. E eu tenho observado os outros times, inclusive o superintendente de futebol do time lá da capital, Figueirense, falou que o Figueirense é o time grande a ser batido nesta Copa Santa Catarina, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso, sendo que talvez ele esqueceu que tem um time bicampeão aqui, né? Com todo respeito ao Figueirense, né? Eu passei 10 anos lá, eu sei da grandeza do Figueirense mas hoje a equipe a ser batida é o Marcílio Dias. A equipe a ser batida é o Marcílio Dias, atual bicampeão, tem um elenco forte, a gente tem trabalhado forte, a gente sabe e também tem observado, tem várias equipes se reforçando, a Chapecoense montou uma equipe toda para disputar essa competição, diferente do que ocorreu ano passado. O Barra vem se fortalecendo, vem contratando, o Joinville vem fortalecido. Eu acredito que vai ser uma competição muito forte, desafiadora, mas o Marcílio Dias chega muito forte para essa competição com o foco de ser campeão. Professor, o jogo está chegando, né? Estreia, o Marcílio Dias vai estrear em casa, o palco está sendo preparado, mas nada disso ficou melhor sem a nossa torcida, né? Eu queria que você deixasse um recado e falasse da importância de a gente lotar esse estádio aqui no domingo. Eu tenho acompanhado bastante a questão do marketing, parabenizava o pessoal do marketing do clube, é muito legal ver o movimento que o clube tem tomado, a grandeza do Marcílio Dias está sendo representada disso, e eu acho que o maior patrimônio que o Marcílio Dias tem é a sua torcida, né? E acredito que domingo a gente vai ver isso aqui, a torcida vibrante, acabando pressionando o nosso adversário. Então o meu recado é esse. Recado não, né? É a certeza de que vai ser um cenário, um palco muito bonito aqui no domingo.